Olá, aqui é o professor Vitor e nesse vídeo veremos modelagens de dados de entrada. Em todos os nossos objetos de estudo, veremos que algum componente do sistema pode ser um fenômeno aleatório. Nesse caso, queremos identificar qual é o componente e tentar descobrir como representar este fenômeno aleatório nos nossos modelos de simulação. Através desta técnica, iremos construir um modelo de dados que representa esse fenômeno aleatório. Essa técnica nós chamamos de modelagem de dados. Eventos aleatórios ocorrem em vários objetos de estudo, vários sistemas. Por exemplo, numa linha de produção pode ser uma tarefa desenvolvida por algum operador. Num sistema bancário pode ser o atendimento do caixa, ou mesmo a chegada do cliente. Em um centro de distribuições, poderia ser o tempo de chegada dos caminhões, ou então o tempo relativo à tarefa desenvolvida dentro do centro de distribuições. Todo modelo de simulação deve ser capaz de representar esses fenômenos aleatórios. A ideia é modelar os dados, ou seja, olhar os dados que representam esses fenômenos aleatórios, obter modelos probabilísticos que permitam representar as propriedades desse fenômeno. Por exemplo, o comportamento de uma fila de supermercado. O comportamento de uma fila de supermercado ele é determinado tanto pela taxa de chegada de clientes nesta fila, tanto quanto o tempo de atendimento dos caixas do supermercado. É um evento aleatório que depende de dois outros fenômenos aleatórios. E nós vamos ver a diferença entre esse tipo de fenômeno e um fenômeno independente. Antes de tudo, veremos a definição de modelo de entrada e modelagem de dados. Modelo de entrada é um modelo probabilístico que vai representar esse fenômeno aleatório. A modelagem de dados é o processo de escolher qual é a distribuição de probabilidade que melhor representa esse fenômeno aleatório. Então aqui nós faremos o processo de modelagem de dados para obter um modelo de entrada, um modelo de dados de entrada. O processo de modelagem de dados ele pode ser facilitado quando temos esses três pontos. Nossa modelagem é facilitada quando o processo de entrada de dados pode ser representado por uma sequência de variáveis aleatórias, independentes e identicamente distribuídas. Os valores são independentes, eles não dependem de outros elementos aleatórios. E eles seguem a mesma distribuição, ou seja, são identicamente distribuídos. No exemplo que nós demos anteriormente, a fila do supermercado é um fenômeno aleatório, porém não é independente. Depende da taxa de chegada dos clientes e da taxa de serviço do caixa. A modelagem de dados também é facilitada quando esses valores, os valores das variáveis aleatórias, podem ser aproximados por um modelo já conhecido, um modelo probabilístico já conhecido. A modelagem de dados é facilitada quando os dados estão disponíveis de modo que os parâmetros possam ser estimados. A modelagem de dados de entrada pode ser obtida por essas três etapas: coleta dos dados, tratamento dos dados e a inferência estatística. No nosso exemplo da linha de montagem, a coleta de dados é olhar o fenômeno aleatório que nós queremos definir o modelo de dados e anotar e quantificar a variável aleatória. Por exemplo, nessa linha de montagem, o fenômeno aleatório é o tempo necessário para esse operador executar a tarefa dele. Para fazer a coleta de dados desse fenômeno aleatório, podemos coletar amostras do tempo gasto por esse operador para realizar a tarefa dele. Para essa coleta de dados, podemos utilizar um cronômetro. A técnica de cronoanálise, tempos e métodos pode nos ajudar nessa tarefa. Outra forma de obter esses dados seria num sistema automatizado com sensores, em que os sensores captam o tempo de execução dessa tarefa e disponibilizam isso num banco de dados. Obviamente, se os dados estão dentro de um sistema, a modelagem de dados é facilitada. O
processo de coleta de dados corresponde a um processo, então, de amostragem. Na maioria dos casos, é impraticável realizar esse levantamento de dados de toda a população. Por isso, fazemos uma amostragem. Uma amostra é um conjunto de valores retirados da população de interesse. Mas esse conjunto de valores ele deve representar a população nesse estudo que nós estamos fazendo. Nessa etapa, o objetivo é que a amostra seja representativa do fenômeno aleatório. No tratamento de dados, são utilizadas algumas técnicas, como descrever os dados levantados, identificar falhas nos valores amostrados e aumentar o conhecimento desse fenômeno de estudo, desse fenômeno aleatório. Na terceira etapa, nós temos a inferência, que visa utilizar as técnicas de probabilidade para inferir qual é o comportamento da população através da amostra. O resultado é que nós teremos um modelo de dados, ou seja, a distribuição de probabilidade, que melhor representa aquele fenômeno aleatório a ser estudado. E então, esse modelo de dados é incorporado ao modelo de simulação. Vamos falar um pouco mais sobre a coleta de dados. A coleta de dados se inicia na definição do que são variáveis de dados de entrada do sistema. É muito importante ter esse cuidado, diferenciar o que são dados de entrada, o que são dados de saída. Os dados de entrada têm as propriedades de serem independentes e identicamente distribuídos. Eles não podem ter dependência de outros valores. Por exemplo, em um supermercado, a chegada dos clientes é um fenômeno aleatório e é independente. A taxa de atendimento dos caixas pode ser considerada independente e identicamente distribuído. Entretanto, o tempo de fila ele depende da taxa de chegada de clientes na fila e da taxa de atendimento do caixa. Então, este é um fenômeno aleatório não independente. Ou seja, o tempo de fila é um dado de saída, enquanto a taxa de chegada de clientes e a taxa de serviço dos caixas são dados de entrada. Sabendo quais são os dados de entrada, nós podemos fazer a coleta dos dados. Um exemplo clássico de fenômeno aleatório é a chegada de clientes numa loja, no supermercado, numa lotérica, num banco, ou mesmo a taxa de chegada de pedidos. Este é um fenômeno aleatório e a população é formada por todos os valores possíveis que a variável de estudo pode assumir. Todos os valores possíveis de tempo entre chegada de clientes. Um supermercado. A chegada de clientes tem o mesmo comportamento de segunda de manhã e no sábado à tarde? Obviamente que não. O período mais crítico seria um sábado à tarde. Por isso, devemos estabelecer muito bem o que a população corresponderá. Quais os valores de chegada sucessiva de clientes nós queremos estudar? Será que é no segunda-feira de manhã? Ou é no período mais crítico, no sábado à tarde? Na construção da amostra, podemos ter alguns cuidados práticos, de acordo com Vincent, 1998. São estudos empíricos apresentados pelo autor. O tamanho da amostra deve estar entre 100 e 200 observações. Segundo o autor, amostras com menos de 100 observações podem comprometer a identificação do melhor modelo probabilístico. E amostras com mais de 200 observações não traz ganhos significativos. É fato que, quando nós temos uma população que não conseguimos determinar o tamanho dela, a definição do número de observações recai sobre métodos não paramétricos, que não são conclusivos. Então, essa definição de 100 a 200 observações foi uma análise empírica do autor, e isso nos leva a criar uma amostra piloto, não nos restringindo a 200 observações. Há que ter bom senso. Um outro cuidado prático é coletar e anotar as observações na mesma ordem que ocorre. Isso vai nos permitir fazer uma análise de correlação. Um outro cuidado prático é, se existir suspeita que os dados mudam em função do dia, do horário,
tenham características sazonais, a coleta deve ser refeita em outros horários. Toda suspeita deve ser comprovada ou descartada estatisticamente. Depois de observados esses cuidados, podemos considerar esse exemplo de tempo de chegada dos clientes. Foram coletadas 200 observações. O tratamento envolve fazer uma análise descritiva dos dados. Então podemos fazer medidas de posição e dispersão, olhar para média, mediana, moda, mínimo, máximo e algumas medidas de dispersão, a amplitude dos dados, desvio padrão, variância da amostra, coeficiente de variação e coeficiente de assimetria. Observe que nesse conjunto de dados dos tempos de chegadas entre clientes do exemplo anterior, nós temos que o valor máximo é 728 e o valor mínimo é 0. A amplitude é 728. Temos uma variação de amostra alta, um coeficiente de variação alto. Ao observarmos os dados, vemos que temos um tempo de 728, que é muito discrepante em relação aos outros. Na etapa de tratamento, podemos observar se não houve falhas na coleta dos dados. Será que o número 728 coletado é um valor discrepante? É um outlier? Outliers, ou valores discrepantes, podem ser classificados de duas formas: ou erro na coleta de dados, ou valores raros. Um valor obtido de erro na coleta de dados é um outlier mais comum, principalmente quando o levantamento é feito com forma manual. Por outro lado, nada impede que tenhamos situações atípicas na coleta de dados. Alguns exemplos: um dia de temperatura negativa no verão na cidade do Rio de Janeiro. É um evento que pode acontecer, mas é um evento raro. O tempo de execução de um operador é muito curto em relação aos melhores desempenhos já obtidos naquela tarefa. É uma situação que pode ocorrer, mas é um evento raro. Ou então, o tempo de viagem, de entrega de um caminhão na cidade de São Paulo, durante o período de rush, ser menor do que o tempo de entrega fora desse horário de rush. Poderia acontecer, mas é um evento raro. O que nós queremos é identificar esses valores discrepantes. Como identificar os possíveis outliers? Pegue a sua amostra e ordene-a em ordem crescente. Identifique o valor que divide a amostra em 25% das observações à esquerda. Nesse caso, é o número 2, definido em azul. Ele é definido como Q1, o quartil número 1. Identifique o valor que separa 75% da amostra à esquerda. Este é o quartil 3, que é o valor 9. Calcule a distância interquartil. A distância interquartil é definida pelo valor de Q3 menos o valor de Q1. E então, identifique os limites superiores e inferiores, que vão identificar possíveis outliers. Aqui nós temos duas formas possíveis: identificar outliers moderados ou identificar outliers extremos. Nos outliers moderados, defina o limite superior como Q3 mais 1,5 vezes a amplitude interquartil e o limite inferior é Q3 menos 1,5 vezes a distância interquartil. Por outro lado, os outliers extremos, o limite superior é Q3 mais 3 vezes a distância interquartil e o limite inferior é Q3 menos 3 vezes a distância interquartil. Isso nos faz criar o box plot. Vejam que nós temos identificado Q1, Q2 e Q3 e os limites superiores e inferiores. Qualquer valor acima do limite superior pode ser considerado outlier e qualquer valor abaixo do limite inferior pode ser considerado outlier. No nosso exemplo, nós temos que, para outliers moderados, o limite inferior é um valor negativo. Como nossa amostra é composta somente de valores positivos, não temos possíveis outliers abaixo do limite inferior. Entretanto, acima do limite superior, nós temos vários valores que podem ser considerados outliers moderados. Se considerarmos os outliers extremos, também não temos nenhum valor abaixo do limite inferior,
porque o limite inferior é um valor negativo. Entretanto, acima do limite superior, nós temos dois valores que são considerados outliers extremos. Nesse caso, deve haver bom senso para definir se o valor é um outlier e deve ser excluído da amostra. Os estatísticos podem arrepiar ao ouvir falar de excluir um valor da amostra, mas pode ser um erro na coleta de dados. Então, deve haver bom senso na definição desses outliers. Excluindo o outlier, nós vemos que o coeficiente de variação, considerando somente o 728 como outlier e excluindo esse valor da amostra, nós vemos que o coeficiente de variação é agora 97%. Um valor de coeficiente de variação próximo a 100% indica que a distribuição exponencial é uma candidata a ser o modelo probabilístico. Além disso, o coeficiente de assimetria, nós temos um valor distante de zero. Isso indica que os dados não têm simetria. Mais ainda, é um valor positivo e indica que os dados distribuem-se como uma cauda que diminui na direção do lado esquerdo para o direito, como uma distribuição exponencial. Olhando essas medidas de dispersão e posição, nos indicam que uma distribuição exponencial com média 6,86 é uma candidata a representar nosso fenômeno aleatório. Também como tratamento, devemos olhar a correlação entre os dados. Ao coletar os dados, devemos anotar na ordem da observação. Por exemplo, no fenômeno aleatório de atendimento de caixa do supermercado, podemos ter um gráfico desta forma, em que nós criamos pontos, em que cada ponto desse gráfico é representado pela observação K no eixo X e a observação K mais 1 no eixo Y. Veja que não há correlação evidente nesse conjunto de dados. Por outro lado, se observarmos um diagrama de dispersão, caso hipotético, de tempos de atendimento do caixa de supermercado, que apresentam esta forma, existe correlação entre os dados que compõem a amostra. Isso pode indicar que, ao longo do tempo, os tempos de atendimento aumentam, ou seja, o caixa pode estar cansado. Há um comportamento crescente. Da mesma forma, se ocorrer um comportamento decrescente. Comportamento decrescente pode indicar que há aprendizado durante a execução da tarefa. Ao identificar a correlação, devemos realizar novamente a coleta de dados de modo com que esta correlação não seja observada no fenômeno aleatório. A exceção se dá se o objeto de estudo envolve o estudo de fenômenos aleatórios que apresentem essa correlação. Sumarizando, na fase de tratamento, nós corrigimos erros na fase de coleta e tentamos identificar através de análise descritiva qual o modelo probabilístico que pode ser candidato a representar esse fenômeno aleatório. Na fase de inferência, nós começamos com a construção de histograma. O histograma é utilizado para identificar qual é a distribuição que pode ser ajustada aos dados coletados. Ou então, podemos utilizar o próprio histograma para criar uma distribuição discreta que represente esse conjunto de dados e então inseri-lo dentro do modelo de simulação. Para construir o histograma, podemos utilizar esses 4 passos. Primeiro, definir o número de classes. Podemos utilizar a regra de Sturges. Então, o número de classes K é igual ao menor inteiro maior que 1 mais 3,3 log na base 10 de n, em que n é o número de observações. Lembrem-se sempre que o n é atualizado se houve retirada de outliers. Na etapa 2, definir o tamanho do intervalo. O tamanho do intervalo, o h, é igual à amplitude dos valores observados na amostra. Essa amplitude é o maior valor menos o menor valor da amostra, dividido por k. Na etapa 3, construímos a tabela de frequências, em que é definida quantos valores da amostra estão dentro de cada um dos intervalos. E, por fim, construímos o histograma. Nessa imagem temos o histograma
com intervalo de tamanho 4,8 do conjunto de observações de tempo entre chegada de clientes, como mostrado anteriormente. Veja que o comportamento não é simétrico e, como identificado na análise descritiva, aparece uma cauda do lado esquerdo para o lado direito. Podemos comparar nosso histograma com os diversos modelos probabilísticos que conhecemos e tentar identificar qual é a que tem melhor semelhança. Será que é uma log normal, uma triangular, uma normal, uma exponencial? Como definido na análise descritiva, o nosso histograma se parece muito com uma exponencial. O que nós devemos fazer agora é verificar através de teste de hipótese se a nossa amostra tem aderência a uma distribuição exponencial de média 6,43, como definido na análise descritiva. Vamos utilizar testes de aderência não paramétricos, que vai testar a validade ou não da hipótese de aderência, em confronto com uma hipótese alternativa, em que o H0 o modelo é adequado para representar a distribuição da população. E a hipótese alternativa, o modelo não é adequado para representar a distribuição da população. Se, a um dado nível de significância alfa, rejeitarmos H0, o modelo testado não é adequado para representar a distribuição da população. O nível de significância alfa equivale à probabilidade de rejeitarmos a hipótese nula H0, dado que ela está correta. Testes usuais para isso são o teste do Q² e o Kolmogorov-Smirnov. No nosso exemplo, nós testaríamos H0, a distribuição exponencial com média 6,43 é adequada para representar a distribuição da população. E a hipótese alternativa é: a distribuição exponencial com média 6,43 não é adequada para representar a distribuição da população. No teste do Q², obtemos que o erro é de 1,15. Dado uma confiança de 5%, nós temos 3 graus de liberdade, o valor teórico é 7,81, ou seja, o nosso erro é menor que o erro crítico dado pela tabela do Q². Dessa forma, não rejeitamos a hipótese de que os dados aderem ao modelo exponencial com média 6,43. Em caso de rejeitarmos a hipótese zero, outras distribuições podem ser testadas ou a mesma distribuição com outros parâmetros. Nós temos outras distribuições tais como binomial, Poisson, beta, Erlang, exponencial, gama, log normal, normal, uniforme, triangular, Weibull, entre outras. Por fim, no caso de não termos dados suficientes para realizar a modelagem de dados, podemos analisar as características do fenômeno aleatório e podemos definir, através da aplicabilidade definida na literatura, qual a distribuição que pode representar aquele modelo. Por exemplo, se os dados têm alta variância e cauda para a direita, uma exponencial pode ser adequada. Aplicabilidade é quando há grande variabilidade de valores, independência entre um valor e outro, muitos valores baixos e poucos valores altos, e quando queremos representar o tempo entre chegadas sucessivas ou o tempo entre falhas sucessivas. Já uma triangular pode ser usada quando não temos muitos dados, mas temos um bom chute sobre a moda e um menor e um maior valor que podem ocorrer no fenômeno aleatório. Uma distribuição normal, ela é bastante representada quando a probabilidade de ocorrência de valores acima da média é a mesma probabilidade de ocorrência de valores abaixo da média. Ou então, ela pode ser utilizada quando o tempo de um processo pode ser considerado a soma do tempo de diversos subprocessos, ou ainda processos manuais. Uma distribuição uniforme pode ser utilizada quando não se tem nenhuma informação sobre o processo ou apenas os valores limites são conhecidos. Uma simulação discreta quando apenas assume valores conhecidos pelo analista. Por exemplo, escolha entre parâmetros das entidades.
Em uma certa loja, 30% dos clientes realizam suas compras no balcão, 70% realizam nas prateleiras. Ou ainda, quando se conhece apenas valores intermediários da distribuição, uma porcentagem de ocorrência de alguns valores discretos. Como vimos, o processo de modelagem de dados é um processo que envolve 3 etapas: coleta, tratamento e inferência, e esse é um processo bastante negligenciado em projetos de simulação, mas que faz toda a diferença quando queremos construir modelos válidos de simulação.